Olá, gente. A atividade dessa semana tem o título Deforestation and Water Pollution, que é desmatamento, né, e poluição da água, dentro do tema Natureza e Sociedade, Nature and Society. Então, tem aqui essas imagens, né, que são de uma campanha do Greenpeace. Greenpeace é uma organização que luta por questões ambientais, né, preservação da natureza. Então, vocês vão olhar essa imagem, que é da Little Red Riding Hood. Vocês vão também olhar essa imagem aqui, que é da Little Mermaid, e essa imagem aqui, tá certo? São todos campanhas do Greenpeace, que é sobre o Ugly Duckling, The Ugly Duckling. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ver o que vocês sabem dessa historinha, desse conto de fadas que está sendo representada aqui nessa imagem, mas vão tentar raciocinar e refletir por que o Greenpeace fez uma menção a estes contos de fadas para fazer esta campanha desses problemas ambientais. Vocês vão dar uma pausa no vídeo agora e vão olhar o arquivo da atividade e refletir um pouquinho. Depois vocês voltam para ver o que eu vou falar sobre, para ver se é o que vocês pensaram, tá? Dei uma pausa agora. Pronto, depois dessa pausa, vocês já devem ter refletido, e a questão aqui é o seguinte, eu fiz isso na aula que eu dei no Meet para outra turma, mas no caso, algumas turmas não tiveram aula no Meet, por isso que eu estou gravando o áudio e provocando a reflexão. Para quem assistiu, conseguiu assistir a aula no Meet, já fez essa reflexão lá comigo, tá? Pode pular essa parte. Mas a reflexão é o seguinte, o autor da imagem, ele cortou todas as árvores da floresta aqui, ó, e ele faz uma pergunta aqui que está escrito, está um pouco pequeno, por isso eu digitei aqui abaixo. You don't want to tell this story to your children, do you? Ele pergunta assim, você não quer contar essa história para as suas crianças, você quer? Imagine o futuro que você está criando para seus filhos pelas ações que você tem hoje. Então ele pega a história de Chapeuzinho Vermelho, mas mostra aqui, ó, que a floresta foi totalmente desmatada, né? As árvores foram derrubadas. E aí ele diz, não tem como contar a história da Chapeuzinho Vermelho, em que ela passa por uma floresta sem floresta. Isso é para chamar a atenção sobre o desmatamento, tá? Aqui na Pequena Sereia, se vocês pesquisaram a história dela, vocês vão saber que ela vivia no mar, né? Era uma princesa, o pai dela era o rei dos mares, e ela queria ir ver como era a vida humana lá fora da água. Ela vê um rapaz um dia, quando está nadando na superfície, se apaixona por ele. Aí a prima dela, que é uma bruxa, né? A bruxa do mar, diz que pode fazer ela virar uma humana, mas ela vai ficar sem voz. E se ela tiver lá um beijo de amor verdadeiro, ela volta a falar, senão vai ficar sem falar quando ela voltar para o mar. Ocorre que a imagem mostra aqui o seguinte, ó, a poluição dos mares. Então, como a pequena sereia vai querer conhecer esse mundo dos humanos, se os humanos são tão irresponsáveis, né, com o habitat dela? E outra coisa, se ela tiver ido lá no mundo dos humanos, quando ela for voltar para casa, não tem mais casa, o mar está poluído, né? É para isso que o autor aqui chama a atenção. E o Ugly Duckling, o patinho feio, a história do patinho feio é o seguinte, ele era um cisne, só que o ovo dele, quando ele ainda não tem nascido, foi parar no ninho de um pato, de uma pata no caso. Então, ele era discriminado pelos outros patos, porque era diferente, né? E ele se achava feio. Com o passar do tempo, ele descobre que ele não era um pato, ele era um cisne, por isso que ele era diferente. Bom, mas aqui, por que o patinho tá feio aqui? Não é por causa disso da história original. É porque ele estava na água e a água está poluída com óleo, né? Geralmente esses navios que transportam petróleo, às vezes acontece um vazamento, alguma irresponsabilidade, né, humana causa o vazamento, ou até acidental mesmo, e a água fica poluída. Então é por isso que ele está patinho feio aqui, porque ele está cheio de óleo no corpo, né? Bom, essas imagens eram para provocar reflexão sobre problemas ambientais, tá? E os problemas ambientais são o deforestation, né, que é desmatamento, e water pollution, que é a poluição da água. Na aula eu faria com vocês o seguinte, eu peguei essas palavras-chave que estão na atividade que a gente vai fazer em seguida, para vocês tentarem memorizar.
que é que eu faria? Eu colocaria essas palavras aqui no Google Imagens, ver a imagem que surge para me ajudar a memorizar o significado dela. Para algumas não vai ser legal, como por exemplo importance, que é importância. Se você botar no Google Imagens não vai aparecer algo muito específico, né? Embora que essa palavra é fácil de memorizar, porque a escrita parece com a nossa tradução, que é importância, né? Já se você botar lá water, vai aparecer várias imagens de água, sobre água. Então ajuda você a memorizar o significado de water. Além de você traduzir, você vê uma imagem, se associa com essa palavra, aí fica melhor de você memorizar. Bom, então vocês podem dar uma pausa no vídeo e fazer isso. Anotar essas palavras no caderno e olhando no Google Imagens, as imagens que aparecem sobre elas. Pelo menos aquelas que forem mais favoráveis para imagens, tá certo? Depois que fizerem isso, pronto, vocês podem dar uma pausa agora e olhar no Google Imagens lá. Depois vocês voltam aqui. Pronto, feito a parte do Google Imagens, vocês vão descer e aqui a gente vai ter ó, causas, tá? Causas para o desmatamento e causas para a poluição da água. Elas estão aqui misturadas, não estão em ordem, e vocês vão selecionar e botar nessa tabela aqui, ó. Vocês vão pegar, por exemplo, a primeira aqui é causa de quê? Da poluição da água ou do desmatamento. Quando vocês identificarem, coloca esse número 1 aqui ou aqui. A frase, tá? Não só o número não, a frase. Dá um Ctrl C lá e coloca aqui. E a mesma coisa vamos fazer com os outros, ó. As causas da poluição da água e do desmatamento. Mais para baixo, você vai fazer agora o seguinte: as consequências, tá? As consequências da poluição da água e do desmatamento. Qual é o efeito quando acontece poluição da água ou desmatamento? O que é que causa para a natureza, para as pessoas? As consequências, no caso. Então, você vai selecionando também as consequências do desmatamento e bota aqui. Seleciona as consequências da poluição da água e bota aqui, tá certo? Então, a atividade vai ser essa, que tem as referências dos sites que eu pesquisei. Antes de vocês fazerem essa parte aqui, seria interessante vocês pesquisarem na internet, em português mesmo, quais são possíveis causas do desmatamento e da poluição da água, e pesquisa também consequências do desmatamento e da poluição das águas. Porque se vocês tiverem uma base, se vocês já conhecerem um pouco do tema, se vocês fizeram leituras antes, vai ficar mais fácil de vocês identificarem aqui em inglês. E outra coisa, eu sei que normalmente boa parte vai pegar aqui, vai botar no Google Tradutor, vai ver o que significa, vai pensar um pouquinho e vai botar aqui. Mas antes de vocês fazerem isso, já que vocês podem usar o Google Tradutor, antes de fazerem isso, peguem o caderno de vocês e tentem realmente entender o que está dizendo aqui em inglês e pensar o que é cada uma dessas causas aqui, se é do desmatamento ou da poluição da água. Depois de feito isso, depois de tentar fazer realmente sem tradutor, aí vocês conferem. Vocês vão lá no Google Tradutor, joga a frase lá e confere se aquilo que você pensou estava correto, tá? Aí é só sair distribuindo aqui, ó. Mesma coisa com as consequências, tá certo? Muito bem, gente. Tentem realizar essa atividade. Um bom resto de semana para vocês e até a próxima, tá? Depois a gente corrige na próxima aula. Tchau.